Em um vilarejo existia uma velha cega. Essa velha mexia com madeira, fazia artesanato, bancos, guarda-roupas, armários, sendo apenas uma velha cega, com as suas ovelhas, com seus bodes, em sua pequena propriedade. Era apenas uma velha cega. Deixava um porrão próximo à estrada para todos aqueles que precisassem de ajuda, de água, de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto. Era apenas uma velha cega. Certa vez, um viajante bateu à sua porta com uma pele de urso. Bateu e pediu que naquela noite pudesse ter um abrigo e comida, sem perceber que a velha era cega. Ao abrir a porta, a velha solicitou que aquele viajante entrasse e se apropriasse do melhor lugar que existisse dentro da casa. Logo depois, ofereceu uma sopa quente para aquele nobre viajante. Ele, sem ainda perceber que a velha era cega, aguardou que ela dormisse e pegou alguns potes valiosos, colocou dentro da sacola e saiu antes de o sol nascer. Era apenas a casa de uma velha cega. Outro dia, quando a velha cega estava andando ao redor da sua casa, buscando um pouco mais de lenha para aquecer a noite que estava por chegar, eis que mais um viajante passa por ela. Esse viajante perguntou para qual direção ficava o mar. Então, prontamente, a velha cega apontou a direção do mar. No pescoço da velha cega existia uma bússola, um relógio que também servia como bússola. Era apenas uma velha cega. Então o viajante deu-lhe um abraço muito forte, sem perceber que a velha era cega, e arrancou a bússola do pescoço dela. Dali, prosseguiu a viagem. Era apenas uma casa de uma velha cega. Em uma ocasião não tão distante, um nobre artista passou com a sua gaita, cantando belas músicas, e então encontrou a velha cega, postada na janela de sua casa. Cumprimentou-a e a velha cega chamou para um lanche, para que ele desfrutasse de algumas frutas colhidas no seu pomar. Ele entrou na casa da velha cega e de imediato verificou uma viola, um pouco no canto, com algumas teias de aranha. E sem perceber que a velha era cega, enquanto ela estava de costas esquentando uma torta de maçã, o nobre artista pegou o instrumento e saiu correndo dali. Era apenas a casa de uma velha cega. Posteriormente, um pai, uma mãe e duas crianças estavam a passar com uma carroça pela porta da casa da velha cega, quando uma das rodas do veículo quebrou. Sem perceber que a velha era cega, o menino, muito habilidoso, enquanto ela arrumava as ferramentas para que a família consertasse sua carroça para prosseguir viagem, adentrou na casa da velha e pegou algumas vestes, lençóis, mantimentos, colocou-os em uma sacola e abasteceu discretamente a carroça. Também, sem perceber que a velha era cega, o pai levou as ferramentas que consertaram a roda da carroça. Então, a velha cega prostrou-se doente. Adentraram em sua casa borboletas e uma nobre benzedeira, buscando um local dentro daquela floresta onde poderia encontrar algumas ervas. Eis que a mulher se deparou com uma velha prostrada e doente. Sem perceber que a velha era cega, fez uma oração. Pegou um pouco de alho que estava em cima do fogão, diante de algumas lenhas. Machucou o alho, passou no peito e na testa da velha cega, e sem perceber que a velha era cega, verificou que na casa da velha havia todas as ervas que iria buscar na floresta. Se valendo de um cochilo da velha cega, eis que a benzedeira colocou em uma sacola todas as ervas da velha cega. Era apenas a casa de uma velha cega. Em uma noite chuvosa,
Uma mulher em gestação já avançada, com a bolsa rompida, formando sobre si um riacho, gritava em um local próximo à casa da velha cega. Ante os gritos daquela mulher, a velha cega foi à porta para auxiliá-la. A velha fez o parto daquela jovem mulher, que não percebeu que a velha era cega. Lavou a criança com a própria água da chuva, envolveu-a em pequeno chale que possuía e entregou-a à mãe, dedicando-lhe uma noite de vigília em sua casa. Sem perceber que a velha era cega, a mulher notou guardados em uma caixa entreaberta um álbum de família e alguns objetos. Antes de sair da casa da velha, sem saber que ela era cega, levou-lhe a caixa de pertences familiares. Era apenas a casa de uma velha cega. Certo dia, o senhor dos tributos bateu-lhe à porta e, sem perceber que a velha era cega, fez a cobrança dos tributos. Então, a velha cega, ao dirigir ao local onde suas economias estavam guardadas, percebeu que existiam pedras no seu lugar. Ao verificar seus lençóis, vestes, alimentos na despensa, eis que pedras estavam no lugar. A velha cega voltou à porta, onde o tributador estava em seu aguardo. Ele ofereceu chá. Quando foi buscar as ervas, apenas pedras havia no lugar. O tributador, irritado, levou-lhe todas as ovelhas e o bode de estimação, sem perceber que a velha era cega. Era a casa apenas de uma velha cega. Outra vez, passava por ali uma nobre senhora, buscando terrenos disponíveis para que ampliasse as fronteiras da sua propriedade. A velha cega, sem se deixar perceber que era cega, informou-lhe que não havia interesse em se desfazer da sua pequenina propriedade naquele momento. Mas tão logo a necessidade chegasse, mandaria alguém chamar a nobre senhora, que de hoje era sabido que fazia fronteira com a sua propriedade. Sem perceber que a velha era cega, a senhora visualizou alguns papéis próximo à porta, em uma gaveta que estava entreaberta, e, aproveitando-se de um descuido da outra, pegou todos eles, inclusive o papel de declaração de propriedade da velha cega. Era apenas a casa de uma velha cega. O capataz da nobre senhora veio juntamente a alguns leais soldados para despejar a velha, porque aquela propriedade já não era mais dela, sendo comunicada que buscasse restos pessoais, roupas, ferramentas e artifícios outros que tivesse ainda naquela propriedade e saísse imediatamente. Ao buscar a caixa de ferramentas, apenas pedras havia. Ao buscar seu nobre e fiel bode, apenas pedras havia no lugar. A velha cega, com a roupa que possuía no corpo, andou pela floresta. Ao chegar em um determinado ponto, eis que uma jovem muito chorosa estava no caminho, e a velha, sem aparentar que era cega, perguntou se ela precisava de ajuda. A jovem lhe falou: diante da mais grandiosa força que me assiste, te digo, és uma trabalhadora de fé. Não te importastes com a tua cegueira, não te importastes com a tua solidão, não te importastes com as frutas levadas da tua casa, com as ervas, mantimentos, lençóis, não te importastes com as ferramentas, não te importastes com a tua viola, não te importastes com as ovelhas e com o bode. Mesmo assim, fostes tributado. Não te importastes com a tua escritura, e sem saber que a senhora era cega, foi despejada e prosseguiu o caminho.